livro Palavras do Coração, volume 2, pelo Espírito Dr. Herman, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 8. Compreender para ajudar. Pensai naquele que julga em última instância, que conhece os pensamentos secretos de cada coração e, em consequência, frequentemente perdoa as faltas que censurais. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16. Os espíritos humanos, quando ainda próximos das realidades e necessidades terrenas, costumam ter variados tipos de turbação das suas ideias. Isto porque a falta de perspectivas não lhes dá visão adequada de todas as suas necessidades. Com relação às criaturas a quem falta essa visão global, devemos ter para com elas um pensamento de paz e de compreensão, uma vez que a falta do entendimento decorre da falta de observação de tudo que se vive, de tudo aquilo que se pratica, de tudo aquilo que se sente. O homem deve procurar guardar no coração sempre um sentimento de compreensão e devemos também ter compreensão para com aqueles que ainda não percebem todos os valores que já percebemos. Assim, por exemplo, há algumas religiões que conduzem os seus seguidores a práticas absurdas. De nossa parte, devemos tratar com piedade as pessoas que agem no mal. Aqueles que se tornam seus seguidores autômatos, sem tirocínio, sem sentimentos, devemos desculpar como alguém que não se apercebe de sua pequenez. Aos que ainda fazem sequazes, ao invés de crentes, devemos dar o tratamento dispensado àqueles próximos da piedade. Guardemos a noção da grandeza que a doutrina espírita nos dá. Guardemos a noção do tamanho do Cristo que somos capazes de apreender. Ter a certeza de que o espírito imortal cresce para Deus. Esse é o grande objetivo dos nossos estudos, das nossas tarefas. Que Deus nos abençoe e ajude a perceber tais condições desses grupos, para ajudá-los a raciocinar também, quando isso for possível. Agora, despedimos-nos de todos, desejando-lhes muita paz, muito equilíbrio e muita tranquilidade também. Que Deus permaneça com todos. Herman. Mensagem recebida em 14 de novembro de 1992. Do nosso estudo de hoje, da nossa reflexão de hoje, esse texto do nosso querido Dr. Herman, ele vem trazer para nós a compreender para ajudar, como nós devemos compreender para poder ajudar. E aí ele vem trazer para nós, dizendo para nós que a maneira como nós estamos compreendendo, como nós estamos compreendendo os nossos irmãos, como que nós estamos buscando ajudar uns aos outros, como espírito que somos, e qual a nossa, diante da nossa realidade, das necessidades da Terra, das variedades das nossas perturbações, das nossas ideias, dos nossos ideais, e as nossas faltas, que nós, às vezes, a gente pratica algumas situações difíceis, a gente coloca o outro em situações difíceis, o outro nos coloca em situações difíceis, às vezes não adequadas, às nossas próprias necessidades, nem às necessidades dele, Então, nós vivemos ainda um grande conflito, e esse conflito é porque nós ainda não sabemos perdoar. Nós não sabemos ser indulgentes com a dificuldade do outro, nós ainda não aprendemos a compreender,
a analisar, né, as situações, a nos autoanalisar, a avaliar o que eu sou, né, o que eu estou fazendo para melhorar, para me melhorar a mim mesmo e para mim poder ajudar o outro a melhorar, né? Porque compreender para ajudar é a nossa necessidade, porque nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Então, para compreender e poder ajudar o outro, é necessário que nós saibamos o que nós vamos dar de melhor para o outro, né? Ajudar é dar algo de bom para o outro, né? É compreender a necessidade do outro e poder ajudar para que o outro melhore, né? E às vezes nós não conseguimos, diante dessa diversidade dos nossos impulsos, né? Das nossas expectativas diárias de vida, diante das nossas necessidades terrenas, né? Diz nosso querido Emma, diante das necessidades terrenas, das nossas realidades, né? Que são difíceis, cada um enxerga de um jeito a vida, as situações, né? A nossa maneira de ver. Então, muitas vezes nós partimos para censura, né? E no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Lá no capítulo 10, 16, ele vem dizer para nós que o homem, quando julgares os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos. Então, que nós julguemos nossos próprios pensamentos, nossas próprias ações, os nossos próprios atos, sem vos ocupar do que fazem vossos irmãos. Então, mas nós ainda não fazemos isso. Nós julgamos o outro e a gente faz a mesma coisa errada que o outro faz. E qual o julgamento que eu me dou, né? Na hora que eu erro? Como que eu estou fazendo, né, esse julgamento? E aí a gente vai vendo como que a gente tem cometido muitos erros ainda, né? E a gente, quando vai cometendo esses erros, a gente vai buscando corrigir, porque às vezes a gente sente até vergonha do que fez. Puxa, eu não devia ter feito aquilo, né? Então a gente está olhando a censura, né, lançada sobre a conduta de alguém, em vez de lançar a censura sobre a conduta de alguém, lançar essa censura sobre nós mesmos, sobre as vezes que nós já erramos, que nós já ofendemos o outro, em vez de ajudar, né? Em vez de praticar essa compreensão, essa ajuda que devemos ter com o outro, né? De ser indulgente com a dificuldade do outro, ajudando o outro a passar por aqueles momentos, os momentos difíceis, né? Então, quando nós criticamos, lançamos uma censura sobre o outro, né? O nosso objetivo é reprimir, né, o mal que o outro, ou desacreditar o outro. Então, nós temos dois lances. Ou nós reprimimos para poder que não se pratique aquele mal, ou nós desacreditamos a pessoa cujo ato nós estamos criticando, né? Então, quando nós lançarmos uma crítica, nós não somos obrigados a aceitar os erros, a ver os erros e sem falar. Sim, às vezes sem agir, sem fazer alguma coisa para ajudar. Então é importante que nós tenhamos, para a gente compreender e ajudar, a gente tem que ter bom exemplo. A gente tem que estar fazendo a diferença, né? Então, para que nós não pratiquemos esse reprimir o mal, né? Desacreditando o outro, censurando o outro. Então, que nós possamos pensar como Deus estaria me julgando neste momento. Porque Deus sabe tudo o que se passa nas nossas vidas. E eu sei que eu erro tantas vezes. Então, se eu erro tantas vezes, né, Deus sabe das minhas faltas. Então, eu sou melhor do que o outro? Não. Eu exijo que o outro seja indulgente também com as minhas dificuldades, né? Então, é necessário que nós buscamos, cada um de nós, né, procurar assim, guardar no nosso coração sempre um sentimento de compreensão, e devemos também ter compreensão para com aqueles que ainda não percebem
todos os valores que já percebemos, né? Porque nós temos, muitos não percebem, nós conquistamos alguns valores, e todos nós conquistamos, né? E cada um de nós estamos num patamar de compreensão dos valores diferentes, né? Dos valores diferentes, né? Então, é necessário que nós também compreendemos, né, que o outro também tem os valores dele e que nós temos os nossos valores. E quando nós formos vermos alguma coisa, que nós não busquemos repreender para rebaixar o outro, mas que nós possamos reprimir o mal, não o indivíduo. Então, reprimindo o mal, como que se reprime o mal? Ensinando o outro a fazer o bem, a fazer diferente. E para ensinar o outro a fazer diferente, a diferença tem que começar em nós. Nós temos que ser os primeiros a fazer diferente. Então, em vez de reprimir, de fazer o escândalo, né, julgar o outro, que muitas vezes a gente julga o outro, repreende o outro com julgamentos fortes, né? Nós devemos nos julgar primeiro, olhar para nós e ver como que eu posso fazer para ajudar o outro. Compreender a dificuldade que o outro está passando naquele momento, né? Porque eu tenho que fazer exatamente isso. Se eu quero seguir a lei de Deus, essa lei de amor e de misericórdia, sabendo que todos nós estamos evoluindo para Deus, né? Então eu preciso compreender as minhas dores, as minhas dificuldades e a dificuldade do outro. Eu tenho que me ajudar e ajudar o outro, porque o outro também vai fazer a mesma coisa comigo, mas eu tenho que começar a fazer a minha parte, porque é individual. Todos nós crescemos, né, individualmente. Então nós temos que fazer a nossa parte, servir como exemplo, como Jesus fez. Jesus veio e serviu de exemplo e modelo para todos nós e serve até hoje de modelo. E ele nos convida para o apostolado dele, para que nós possamos fazer a diferença. E como nós vamos fazer a diferença? Fazendo aquilo que Jesus fez, né? Buscando ensinar, aprender e a ensinar os nossos irmãos a serem melhor. Assim como nós devemos ser melhores, né? Então, guardemos a noção da grandeza que a doutrina espírita nos oferece, nos dá neste momento, né? Guardemos a noção do tamanho do Cristo, a grandeza de Jesus, e que somos capazes de aprender com Ele e ter a certeza de que o espírito mortal cresce para Deus sempre. E esse grande objetivo do nosso estudo, né? Nosso aprendizado de hoje, né? Em todas as nossas tarefas, é crescer para Deus, é vencer as nossas dificuldades.